Deus seja glorificado, amém? Meus irmãos, que o céu continue nos abençoando com toda a sorte de bênção nessa noite. É uma alegria extraordinária mais uma vez poder estar na presença de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os levitas, todos os colaboradores da Catedral dos Milagres. Louvar a Deus também pela vida dos nossos líderes, pastor Fábio e a pastora Gabriele. Deus seja glorificado por nós podermos, todos nós congregados, estar debaixo da autoridade de nossos líderes, sabendo que é um servo de Deus e uma mulher de Deus que tem levado essa obra muito a sério. Seja Deus glorificado. Eu quero nessa noite, antes de mais nada, antes de ministrar, conhecer quem nos visita. Se puder levantar uma mão, a gente vai estar tributando a Deus a alegria de poder saber que você está nos visitando, e pedir a Deus também que não seja a primeira, mas a primeira de muitas, que você possa retornar para a glória de Deus. Tem alguém? Deixa eu ver, tem ali no fundo, graças a Deus por isso. Tem mais alguém? Tem lá em cima também um casal. Deus abençoe vocês de forma maravilhosa, especial. E como eu falei, que não seja a primeira, né? Mas a primeira de muitas, que você possam vir, se sentir bem e adorar a Deus junto conosco. Se caso você não tiver tanto costume em ouvir um barulho mais ou menos assim, ô glória, ô aleluia, coisa de crente. Não fica cismado não, que é coisa de crente. Aí para você não ficar parecendo que está em um ambiente sem saber o que está acontecendo, aí você se embola também com esse negócio, ô glória, ô aleluia. E aí você vai ver que esse negócio pega, vai pegando, pega, que do nada você vai estar no seu trabalho, em casa, e vai dizer, ô glória a Deus. Aí já foi, Deus já tomou, amém? Eu queria pedir, se não for incômodo, que a igreja no 3 pudesse dar uma salva de palmas bem linda, dizendo, seja bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Voltem sempre. Se congregar em outro ministério, aí não dá para a gente dizer fique conosco, porque o pastor não nos ensina a pescar no aquário, né? O oceano está lá fora para a gente ir atrás das almas. Então, se é visitante e veio de outro ministério, volte mais vezes, traga mais pessoas, congregue conosco adorando e glorificando a Deus. Mas se não tem ainda um ministério, esse é o lugar. Deus lhe trouxe aqui para que você possa perceber que é o ambiente da glória dele, amém? Gente, Deus ardeu o meu coração em uma palavra. E quarta-feira eu ministrei a palavra aqui. E quando o pastor mandou para mim, Nando, você vai ministrar no domingo, eu falei, meu Deus do céu. Só que a gente que é pastor, ministro do altar, irmão, está sempre queimando algo muito forte no nosso coração. É que a gente não sabe a hora e o momento de servir. Por isso disse Paulo, esteja pronto em tempo e em fora de tempo. Então aprove a Deus nessa noite, né? Eu também queria muito ouvir o nosso pastor, como de costume, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você me ajudar a mastigar ela aqui, a gente vai para casa saciado de uma forma extraordinária. Então eu queria que projetasse aqui, né? Olha, a geração dos pais aos filhos. Diga glória a Deus. Eu estou ficando chique, irmão, porque esse negócio aqui é muito forte atrás, né? Geração dos pais aos filhos. O telão projetando o tema dessa noite. E para nossa leitura, eu quero ler um texto que parece que foge do assunto do tema, mas no final você vai entender que há um propósito de Deus muito forte. E o texto está em 1 Timóteo capítulo 4. Por gentileza, você que trouxe a Bíblia, às vezes projeta aqui no telão, mas não se dê ao luxo de não procurar, porque isso vai caindo no comodismo. E às vezes a gente vai falar um texto, ou está na rua, precisa passar uma palavra e você não lembra onde está o livro da Bíblia. Aí você pode passar uma vergonha. Então, você sempre que pode esteja folheitando a sua Bíblia, para você ter a noção de onde está o texto e entender a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, Vini, obrigado, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Capítulo 4, versículo de número 15 e o versículo 16 apenas. E aí a gente mergulha aqui um pouco para a glória de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: medita nessas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso
a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesta e nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, quanto todos o que o ouvem. Eu repito novamente para que fique gravado à sua mente, ao seu coração, versículo 15 e 16. Medita nessas coisas e ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. E se você quiser, puder, diz amém. Glória a Deus. Olhe para cá, olhe para mim, por gentileza. O tema dessa noite é um tema bastante aberto ao nosso coração, geração dos pais aos filhos. E isso aqui não se tange só a pessoas que têm filhos físicos, mas aqueles que também se dedicam a gerar filhos espirituais. Quando lhes falo de filhos espirituais sendo gerado, não precisa ser um pastor de praxe, consagrado, para que você possa ser um ganhador de alma, cuidador de vidas. Somente um parêntese, ainda não é a mensagem. Existem pessoas que até hoje não entenderam o porquê. Por máximo que corra de vidas, sempre se pega em reuniões que o tratado é você auxiliando alguém a melhorar. Isso aqui é um chamado de Deus muito forte para a sua vida e talvez você já deveria estar despertado sobre isso. Mas quando Deus falou ao meu coração sobre a geração dos pais aos filhos, é esse tipo de diretiva, seja pai físico ou pai espirituais, a gente lê que o plano de Deus é muito forte e extraordinário, porque toda a sociedade ela veio sim do berço familiar, pai e mãe e a sua geração. Então a gente percebe que é muito forte esse contexto e às vezes um pouco desprezado aos dias de hoje. Mas quando eu vejo dentro desse texto esse assunto ferver ao meu coração, a gente percebe que a gente herdou dos nossos pais, seja a cultura, seja a linguagem oral, comportamento oral, ou também o próprio comportamento. E a gente percebe que no nosso desenvolvimento há sim uma semelhança muito grande da herdade dos nossos pais para a nossa vida. É quando eu olho para a Bíblia e eu percebo o oceano que Deus faz a gente navegar de uma forma maravilhosa. Perceba que Deus, ao olhar para Abraão, e eu li em Timóteo, não esquece isso por favor, mas como para nós oradores, a teologia nos dá espaço de ministrar sobre a igreja em 3 aspectos. Primeiro, o orador, o pastor que ministra para trazer uma mensagem clara ao seu coração, ele pode ministrar uma mensagem chamada mensagem textual. Essa mensagem textual é o texto que a gente lê, não se aprofunda muito no texto, traz a explicação do texto e aplica para os nossos dias, chamada de mensagem textual. A segunda forma, um pouco mais profunda, é chamada de mensagem expositiva, Alain. Essa mensagem expositiva já é uma mensagem mais profunda. É quando você vê o pregador falando um pouco mais difícil sobre o que significa no grego, o que traz no hebraico, quem era a família, a genealogia. É chamado de mensagem expositiva porque ela vai mais profundo. A mensagem terceira é a mensagem temática, que é uma mensagem que, cá para nós, irmão, traz uma clareza muito forte ao nosso coração. Porque basta aquele que está discussando falar sobre o tema, vincular sobre o tema, ele está livre para falar do que tem dentro da Bíblia pendurado no tema que está sendo proposto. Deu para entender aqui? Diga glória a Deus. Então nessa noite é uma mensagem temática, é uma mensagem que o pastor muito gosta de usar. Mas ao ler isso aqui eu percebo que na história da Bíblia Deus disse a Abraão: Abraão, levanta-te porque eu te farei pai de uma grande nação, geração dos pais aos filhos. Então uma vez Deus dando esta palavra a Abraão, ele sabe que ele estava avançado de idade. Uma vez Abraão sendo avançado de idade, a Bíblia diz que Sara também já estava mais para lá do que para cá, irmão.
Mas Deus, quando libera uma palavra, Ele não quer saber do requisito idade. Deus também não quer saber do requisito nacionalidade. Para Deus pouco importa aonde mora ou a sua geografia. O que importa para Deus é alguém que está com o coração aberto para receber a palavra que Ele liberou. Então para Deus não me importava a idade de Abraão. Para Deus não me importava, Marcos. Não me importava a idade de Sara. Ele liberou uma palavra, será, e acabou. E é justamente nesse será que Sara tenta dar um jeito. Ela percebe nela, não em Deus, que ela não tem capacidade de gerar. E você conhece a história. É quando nessa incapacidade mental dela, fisiológica dela, ela olha para Deus e quem sabe diz, já que não tem como, eu vou dar o meu jeitinho. E aqui eu abro um parêntese, porque para a gente viver a geração dos pais aos filhos no querer de Deus, a gente nunca deve dar o nosso jeitinho. É sempre muito bom deixar a vontade de Deus, por máximo que demore para nós, por máximo que pareça dolorosa para nós, sempre é melhor deixar a vontade de Deus quando a palavra dele já foi liberada para você. Aleluia. Ela dá o jeito dela. E quando ela dá o jeito dela, ela coloca H, a escrava, na mão de Abraão. E o que é que acontece? H gera. E quando H gera aqui, depois de um pouco de tempo, Sara também gera. Ué, a palavra que Deus liberou, ela voltou atrás? Não. A palavra que Deus liberou caiu por terra? Também não. Só era requisito de espera para o milagre acontecer. Tem alguém aqui? Eu vou liberar isso aqui, ainda não tem nada a ver com a mensagem. Só é questão de espera para o milagre acontecer sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus. Quando ela introduz, repita comigo, tem duas gerações. Tem duas gerações diante de Deus. A geração de Ismael e a geração da promessa, que é a geração de Isaac. Só que ao olhar isso aqui existe um espelho. Por quê? Porque Isaac é o da promessa, porém Deus não despreza Ismael. Quando Sara disse para que Agar pudesse ser despedida da presença de Abraão, ela foi até Abraão e disse, tira essa mulher daqui, porque o filho dela não será herdeiro com o meu filho na promessa. Isso aqui quem entende de linguagem hebraísta sabe que ela estava dizendo mais ou menos assim, se você permitir, Abraão, que Ismael cresça no mesmo ambiente que Isaac, Isaac ao invés de triunfar, quem vai triunfar é Ismael. Já que Deus chamou Isaac para triunfar, tira Ismael do ambiente. Aí Abraão, que ama Isaac, que é da promessa, mas é pai também de Ismael, o coração de Abraão estremece. Só que Deus olha para Abraão e diz assim, não temas em fazer o que Sara, sua esposa, pediu para fazer, porque de Agar e Ismael cuido eu. Vai cuidar de Isaac. Irmão, quando Abraão percebe que Ismael, olha para cá, é varão caçador, é varão perito na caça, ele é chamado de provedor, porque sabe o pai que uma vez ele morrendo, o provedor filho que vai para cima, ele assume a rédea da família. O coração de Abraão está na promessa que é Isaac, mas também está em Ismael, que é provedor. Quando isso acontece aqui, Ismael cresce observando o pai, em que ele me ama, mas ele também ama Ismael. Arrepiou aqui. Eu vou repetir. Ele me ama, mas também ama Ismael. Só que tem uma coisa, e o que é que tem? A geração de Isaac é diferente da geração de Ismael. E Isaac percebe isso, porque Isaac é aquele que habita em tenda com a sua mãe. Pegou, meu amado? Ismael é aquele que vai para a rua para caçar e traz para dentro de casa. O coração de Abraão está alegre com Isaac, mas também está alegre com Ismael. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Justamente aqui, porque é o primeiro carimbo. Geração dos pais aos filhos. Ismael gera os ismaelitas. Isaac gera 2 filhos. Quem sabe o nome? Esaú e Jacó. Aqui começa o plano de Deus. Por quê? Porque se Isaac olha para o seu pai Abraão na criação
e sabe que o olhar dele brilha para Ismael, que é um varão caçador, e olha para ele, que ele é um varão da promessa, nasce essas duas figuras vindo da linhagem de Isaac, Esaú e Jacó. Por favor, para não dar um nó na sua mente, quando Esaú nasce e Jacó nasce, Ismael, que foi gerado por Abraão, está observando essas duas gerações. Um será semelhante a mim, quem sabe, e outro precisa ser caçador igual a Ismael, quem sabe. E quando os meninos estão crescendo, ele percebe que Esaú é o modelo de Ismael, e ele percebe que Jacó é o modelo dele. Então diz a Bíblia, Isaac amou a Esaú, mas Rebeca, sua mulher, amou a Jacó. Por quê, pastor? Porque Isaac sabia que, embora fosse o da promessa, o provedor, que era o seu irmão, alegrava o coração de Abraão. Então ele troca a cartada e faz o seguinte: Jacó parece comigo, mas quem vai ter sucesso aqui dentro de casa é Esaú. Olha para cá, porque é a mensagem. Jacó é a minha fisionomia. Jacó gosta de coisa quieta. Jacó, para dar um glória, é difícil. Eu já vou trocar em miúdo. Jacó é um varão pacato. Jacó gosta de arrumar a casa. Jacó gosta de ajudar a mãe. Esaú não. Esaú vai e volta com um cheiro de ovelha. Esaú sai e volta todo sujo de sangue. Aí Isaac olha para a geração que é ele e diz assim: já que eu não sou igual ao meu irmão Ismael, eu vou depositar toda a minha confiança em meu filho Esaú. Só que dentro da casa, Deus não escolheu Esaú, Isaac escolheu. Só que Deus havia escolhido. A geração dos filhos aos pais vai refletindo dentro das 4 gerações. Abraão gera, Isaac gera, depois Jacó gera, e quando Jacó gera 12 de um lado, e no fim ele gera José. Agora pegue isso, porque se tu não pegar, aí não vai compreender mais a mensagem. Estou sendo bem simples a você. Quando ele gera José, e ele gera as 12 tribos arrebentou, irmão. Pensa em filho que era filho, filho para lá e filho para cá, e é tribo até Jesus voltar. José do lado de cá gerou 2. Quem foi os 2? Manassés e Efraim. Só que ele sabia que a geração, para ser abençoada, precisava levar até Painho, para Painho abençoar. Ô glória. E uma vez papai abençoando, não tinha demônio que pudesse atrapalhar, gente. A igreja está aqui, ô glória a Jesus. Então, já que Jacó uma vez errou, ele não vai errar de novo. Porque Jacó troca, no trato ali com Esaú a primogenitura. E na verdade quem deu mole não foi Jacó, quem deu mole foi Esaú, de trocar o presente de Deus por prato de lentilha. Lá vai, prato de lentilha alimenta a barriga, mas não vai fazer você caminhar por muito tempo. Mas a promessa de Deus, você pode estar de barriga vazia aqui, ô glória, mas Ele vai liberar provisão para quem crê. Levante a mão e dá um glória para Jesus. É o primeiro glória que eu te peço para liberar agora. Olha para mim. Como ele sabe que ele trapaceou, Vini? Aí quando ele vê José trazendo Manassés e Efraim, aí José parece que faz assim, ó, pai, esse daqui é o da benção, e esse daqui você abençoa depois. Porque quem o pai abençoar primeiro, é ele que vai herdar todas as coisas. Quando ele empurrou o que ele acha que deveria ser, olha para isso como é forte. Olha para isso como é forte. Quando ele empurrou o que ele achava que ia ser, Jacó olha para os dois. Quando ele pensa que a mão de Jacó vai na cabeça do que ele acha, Jacó inverte a mão por de cá. Eita, ô glória. Não, finge que entendeu. Ele inverte a mão por de cá e coloca a mão no outro. Aí José diz assim: mas meu pai, a geração dos pais aos filhos não é esse aqui, é o de cá. Aí parece que eu ouço Jacó dizendo assim: eu já errei muito nessa vida, eu já dei muito mole nessa vida. Painho já deu muito mole nessa vida. E vovô Abraão já errou muito nessa vida. E como eu quero a minha geração depois de mim. Alguém já está de mão levantada? Alguém já está de mão levantada? Como eu quero a minha geração forte depois de mim,
o que eu fiz de errado eu não quero que o meu filho faça. E para mim não deixar ele fazer o que estava lá atrás já não dá para consertar mais. Mas o que está agora a gente vai fazer certo. Levante a mão para liberar 3 glórias bem gostoso para Jesus. Fazer o certo. É quando Jacó diz assim, ó, ei, aqui agora quem vai dar o tiro, quem vai caminhar, quem vai prosseguir, quem vai ser um modelo, quem vai ser o exemplo para essa geração, já não é mais quem eu quero escolher, é quem Deus já escolheu. Aí ele cruza as mãos. Está dando para entender até aqui, igreja? Quando ele cruza as mãos, José brada, mas é a palavra do pai. Alguém pode bradar, se Deus te escolher, quando ninguém quer te escolher, mas não prevalece quem não está gostando. Eu vou repetir, Jesus, é porque é domingo, eu vou repetir. Não prevalece quem acha que você não vai atingir o objetivo. Eu vou falar de novo. Não vai prevalecer quem está achando que o melhor de Deus não vai chegar, que a porta não vai abrir, que o negócio não vai acontecer. Deus está dizendo, ei, já viu eu voltar atrás de alguma coisa que eu estou decidido a fazer na vida de alguém? Esse alguém deve estar aqui na frente, deve estar ali no meio, deve estar lá no fundo, pode estar lá em cima na galeria. Eu tenho uma palavra para o teu coração e você reage se você quiser. Qual é a palavra, pastor? Deus já liberou a palavra que Satanás não vai bagunçar a nossa geração, e a nossa geração será cheia da glória do Deus Todo-Poderoso. Se você crê nessa palavra ou não, reaja liberando glória para Ele, porque Ele merece ser adorado. A figura passada de pai para filho, de filho para pai, fez Abraão olhar para Ismael e Deus queria Isaac. Olha para mim. Essa figura passada fez Isaac olhar para Esaú e Deus queria Jacó. Por favor, por favor. Essa figura aqui fez com que Jacó parasse e dissesse, a partir de agora, já não é a escolha de meu avô, já não é a escolha de meu pai, já não é também nem mais a minha escolha, é feito à vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque Jacó aprende 3 coisas para que a sua geração possa frutificar. Irmão, se tu gravar isso, está aqui no papel. Se tu gravar isso aqui não é mensagem que, eu vou ali na internet, vou pegar isso aqui é coisa que Deus te dá e você fica, meu Deus, para onde é que vai? Não é esse negócio aqui. É por isso que o diabo tenta me atribular todos os dias para ver se, mas ele não prevalece não, que é derrotado. E olhe para cá, por favor. Quando Jacó quebrou isso aqui, esse processo, irmão, ele deixou 3 coisas claras. Primeiro, a mãe olhou para ele e disse assim, entra na presença do seu pai e diga a ser Esaú. Segundo, quando ele entra na presença do pai, ele diz, eu sou Esaú. Ele cumpre o dever da mãe e depois ele satisfaz a sua própria vontade. Terceiro, ele tem um encontro com Deus e Deus disse, quem é você? Aí ele disse, eu sou Jacó. Aí Deus disse, você é Jacó, para uma geração que se vir de você, vai tentar enganar aqui, vai tentar tomar ali, mas eu não tenho isso para você. E o que é que o Senhor tem, pastor? O que é que o Senhor tem, Deus? Eu não tenho uma geração Jacó para você, eu tenho uma geração Israel. Porque se alguém te chamar de Jacó, vai te lembrar da trama entre você e seu irmão. Alguém vai dizer, você só usurpou porque seu irmão estava em uma decadência. Você foi esperto. Então, para que ninguém lembre que você é Jacó, a partir de hoje, eu estou te chamando de Israel. E se você olhar a linguagem do que significa Israel, é príncipe de Deus. Não entendi, pastor? Todas as vezes que Israel, o povo de Deus, se exaltou, Deus disse assim, bichinho de Jacó. Por que será que Deus disse, bichinho de Jacó? Eu paguei para te resgatar. Para quê, pastor? Não era para esfregar na cara não, mas é dizer assim, você só é príncipe e princesa, porque o teu Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Se eu não governar vocês, não tem príncipe de meu povo, não tem princesas do meu povo. Então sabe de uma coisa? Quando eu quero lembrar quem era você, eu te chamo de Jacó, para que você volte ao centro da minha adoração e eu te lembre que você não é mais Jacó, você é Israel. Quando a gente
se coloca na posição de Jacó, a gente sempre vai querer fazer primeiro o que os outros querem que a gente faça. A mãe disse: seja Esaú. Aí eu me coloco na disposição para ser o que os outros querem que eu seja, não o que Deus quer. Segunda coisa, quando eu quero ser uma geração Jacó, eu me coloco na disposição de ser o que eu quero ser e ponto final. Sabe aquele negócio de Gabriela? Eu sou isso aqui e ninguém me muda e é dessa forma. Irmão, eu já vi Deus em Jeremias 18, pega isso aqui, o vaso se quebrar, não é ele que quebrou. Ah, Deus não quebra vaso. 18, o vaso se quebrou na mão de Deus e ele tornou a fazer um outro vaso conforme lhe pareceu bem fazer. Só que no 19 ele diz: Jeremias, compra uma botija e quebra diante do povo. Porque assim como ele restaura, só ele também tem um dever de quebrar. E como eu não vim pregar para crente que Deus vai quebrar, oh glória a Jesus, eu vim pregar para uma geração da restauração. Ah, reage, porque eu me sinto sozinho. Eu vim pregar para um povo que alguém até apontou e disse assim: é mais ou menos. Deus diz: não é mais ou menos nada, é inteiro, que eu tenho algo grande. Eu vim pregar para um povo que alguém diz assim: aí não vai muito longe não. Deus diz: quem está falando não está nem perto de você, do que eu estou fazendo na sua vida, da transformação que eu estou operando. Porque tem gente que para conhecer você precisa abrir a boca. Só que eu vim pregar sobre um Deus aqui que alguém nem precisa abrir a boca para mostrar que é transformado. O seu testemunho arrasta. Quem é você na presença de Deus? Arrasta a multidão. Tem gente que fala muito e não é nada, gente que não fala nada e é tudo. Então olhe para quem está do seu lado, se isso não for lhe constranger, e diga para ele: Deus está no controle de tudo. Aleluia, aleluia. É quando a gente tenta dar o nosso jeito. Deixa eu voltar para Tito, viu? Que eu estava em Tito, viu, Léo? Quando trança a mão, ele diz: não é assim. Não é assim o quê? É da vontade de Deus, não é o meu querer. Aí abençoou e ponto final. E olha a mensagem, parece ser simples e é simples. Abençoou e ponto final. Amém. Eu vou repetir de novo porque alguém não quer ser abençoado, aí eu tenho que forçar. Abençoou e ponto final. Tá vendo que forçado vai? Olha para mim. Pastor, o que tem a ver geração dos pais aos filhos? Escuta isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Pode projetar aqui? Eu já estou caminhando já. Consegue? Tem alguém lá em cima, Léo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Cadê? Olha a geração dos pais aos filhos. Conseguiu? Pronto. Aleluia. E chegando em Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome de... Estou sozinho. Por nome de... filho de uma judia, que era crente. Não é mais não, hein? A minha tradução diz que é crente. Aqui... filho de uma judia que era... Pronto, para não dizer que a irmã é desviada, a irmã ainda é crente, viu? Em nome de Jesus. Mas o pai era o quê? O pai era o quê? Perceba a geração dos pais aos filhos. A mãe é judia crente, o pai é grego. É mais ou menos assim: a mãe é da fé e o pai é da razão. O cara é grego, a mãe é crente. A mãe é espiritual, o pai é filosófico. Não, tem que provar, tem que saber o negócio. E o que é que tem a ver isso com o tema, pastor? A mãe é um segmento, o pai é outro segmento. Mas bota o versículo 2. Cadê? Versículo 2. Do qual dava o quê? Não, a igreja não está aqui. Do qual dava o quê? Irmão, o testemunho é só para quem era da família. Olha o que está escrito: do qual dava bom testemunho aos que estavam em Listra e Icônio. Ou seja, o testemunho dele, uma era judeu, o outro era grego. A mãe dizia é fé, o cara dizia é razão. Mas a fé e a razão se comunicavam dentro de casa. A mãe dizia é céu, o pai dizia não fica só no céu não, vem para a terra também. O equilíbrio entrava, porque tem gente que é só fé e aí não desfruta das coisas que Deus deu para a gente, né, irmão? Se creres, comerás o melhor dessa terra. Amém. Aí a mãe está puxando para cima e o pai puxando para baixo e está o equilíbrio. E o versículo 2 diz assim, ó: e davam bom testemunho. Geração dos pais aos filhos. Se os pais dão bom testemunho, deixa aí. Se os pais dão bom testemunho,
Qual é a consequência dos filhos? Dá bom testemunho também. Se o nosso pai espiritual, os nossos pais, o pastor Fábio e a pastora Gabriele, não deve nada na praça, sabe? Não tem escândalo de nada. São pastores celibados que estão no altar pregando a sua vida e liberando a palavra de Deus para a nossa vida. Se eles querem dar testemunho, a igreja precisa dar. Não, irmão, não sei se você vai pegar isso. Tem crente que até sem querer dar testemunho, o povo observa. Lembra de Pedro? Se afastou de Jesus. Jesus disse, tu vai me negar. Ele vai para um canto. Aí alguém diz assim, tu é um deles. Não sou. Primeiro negou, mas alguém observou que era. Aí ele corre para a fogueira dos romanos. E cá para nós, fogueira dos romanos, acende agora e daqui a pouco se apaga. Era Jesus dizendo, tu vai me negar perto de uma fogueira que daqui a pouco vai se apagar. Quando na verdade não era para tu me negar perto de uma fogueira que se apaga, era para estar comigo que sou constante. Mas voltando lá para o negócio, a conversa está aqui, ele está todo encapuzado. Quando ele dá um mole que o capu desce, isso aqui é eu falando. Quando ele dá um mole que o capu desce, alguém olha assim, tu fala igual a eles. Está pegando o negócio do testemunho? Irmão, tu se envolve tanto com esse negócio aqui que é forte. Tu se envolve tanto com a adoração que é aqui, que nem tu disfarçando lá no teu trabalho tem como mais. Ah, não. Mistura com glória a Deus e aleluia. Cara, eu estou dizendo, Vini, que nem disfarçando mais dá certo. Não, aqui na igreja, isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, não leva ao pé da letra, não. Aqui na igreja, não, bota uma roupinha comportada. Não, quando eu chegar lá, não vou botar devassa, não, mas vou puxar um pouquinho mais para cima do joelho, né? Vou descontrair um pouco. Alguém para, olha para sua cara e diz, minha irmã, leva a mão, não. Tu é crente, né? Aí olha para você, varão, e diz assim, meu irmão, a sua fala é diferente. Estou conversando com você, você não tem negócio de gíria, dialeto. Você tem uma palavra, um negócio que encaixa, sabe? Uma sabedoria para falar. Aí fica ali secando. Aí tu não aguenta, olha para um lado, sou crente, rapaz. O que eu estou lhe dizendo é que o testemunho, escuta isso. A sabedoria ela fala, mas o testemunho faz o quê? Arrasta. É tão forte isso que olha o testemunho que deu, não para os pais. Porque os pais já estavam bem, já caminhavam bem, já sabiam o que queria. Versículo 3, por favor, Léo. Ou quem está aí, né? Versículo 3. Paulo, no versículo 2, viu o testemunho da casa, a geração dos pais aos filhos, quem era o pai, quem era a mãe, quem era Timóteo, um certo discípulo. Aí diz assim, e Paulo quis que este fosse com ele. Vou falar baixinho aí, eu acho que quem está lá no fundo não vai nem ouvir. Irmão, não dá para caminhar com você quem não quer seguir o mesmo testemunho que você está seguindo. Deus disse em Salmo por intermédio do salmista, um abismo chama, mas uma bênção chama outra. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo o negócio? Não, o que eu estou dizendo a você é que nem vai precisar fazer força. Quando você olhar para o lado, nem vai estar mais do lado, vai estar lá atrás. E pelo amor de Deus, não vai resgatar não, porque só vai estar no alinhamento aqui, só vai estar lá na tua casa participando de coisas espirituais, os espirituais. E não é nada sobre seleção de pessoa, que agora eu sou a poderosa, que agora eu sou poderoso, não, é o cuidado de Deus, para que eu e você continue mantendo o testemunho, irmão. Imagina que eu sou pastor e quero andar como eu andava antigamente. Se você visse como eu andava antigamente. E tem um negócio de uma irmã aí que eu vou dar essa ideia a ela daqui a pouco. Hein, Rodolfo, Marquinhos? Não, quem tem o seu testemunho, irmão, quem tem o seu testemunho, a gente sabe que a Bíblia diz para a gente não considerar as coisas passadas, né? Considerar as coisas antigas. Mas em forma alguma eu poderia pegar o meu exemplo de antigamente e passar para os meus 3 filhos agora. Só que aonde é que encarrega de eu ser geração de pais aos filhos, quem eu sou agora? Porque o que passou, ficou para trás.
Então eu preciso gerar frutos. Primeiro, esses davam bom testemunho aos irmãos em Derbe, olha lá em Itapuã, lá na Pituba, aonde chega, hein? Lá na Barra, mas é da onde? Ele é de Estela Maris, sei lá, de Vila de Abrantes. Mas lá na Barra ele dá testemunho, porque ele não é o que é só onde ele está, é para onde ele vai. Então é tão forte isso, mas tão forte, que Paulo olhou para aquela casa, irmão. Paulo olhou para aquela casa e disse: essa casa, ela dá bom testemunho. Olhou para Timóteo e disse assim: ó, painho e maninha não dá para vir comigo mais, mas eu quero que você venha comigo. E cá para nós, quem é Paulo? Senão dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada depois de Jesus, João. Agora cá para nós, se Paulo é o que é porque Cristo fez ele ser o que ele é hoje, você acha que se Timóteo não desse testemunho, Paulo queria ir atrás dele? Você está entendendo que Deus, Ele é Deus de, querendo ou não, ajustar as coisas para quem às vezes você quer que esteja contigo não está, e Ele coloca quem precisa estar do seu lado. Eu vou lhe provar isso aqui rapidamente em apenas uma fala. Quando os muros foram edificados por Neemias, tinha ourives, tinha homens que trabalhavam com bloco, tinha homens que trabalhavam com madeira, tinha pessoas que nem com bloco nem cimento trabalhavam, mas se envolveram na obra. Aí o texto de Neemias capítulo 3 diz assim, ó: e este estava junto a este, do lado desse, junto a esse, do seu lado. Aí quando eu li isso eu falei, do lado dele, junto a este, do seu lado. Eu falei, que tanto lado é esse, de que está aqui, de que está lá? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e disse assim, ó: é isso que eu quero fazer na minha obra. Neemias, ele é o líder, ele tem uma palavra. Só que quem está de junto a este, do lado dele, não escolhe quem é para estar. Tá quem Deus colocou. Porque imagina se eu escolho, eu quero o Vini, eu quero a irmã, eu quero o Alan, eu quero fulano. Irmão, cá para nós a gente só vai escolher os melhores. E Deus não trabalha com os melhores. Aleluia. Não é que Deus despreze os melhores, porque os melhores precisam se doar mais e mais. Quem prega, leia mais. Quem ora na intercessão, ore mais. Quem faz faculdade precisa fazer mais, doutorado, bacharelado, e aí pá. Quem é médico precisa, a medicina, a tecnologia está sempre avançando. Então a gente tem que estar em intensa busca. Só que a escolha do homem às vezes não é a escolha de Deus. Voltando à pergunta, você acha que Paulo ia escolher alguém que não fosse parecido ou semelhante na caminhada com ele? É por isso que Deus está olhando para mim e para você, e às vezes você está achando ajustado demais, apertado demais. Mas não é apertado demais, é porque Deus quer fazer você desse modelo. Aleluia, quem quer recebe. Não tem problema, quem não quiser fica só olhando os irmãos ir, ó. Não tem besteira. Pastor, vai mais um pouco a fundo, porque eu estou entendendo a mensagem. Vai mais um pouquinho, porque está dando para entender aqui o negócio. Olha para mim. Em 1 Reis, 2 Reis capítulo 4, versículos abaixo, conta primeiro a história da mulher que recebeu, o profeta, e o azeite multiplicou. O azeite multiplicou. Só que abaixo fala da sulamita. E a Bíblia diz assim, ó, que todas as vezes que Eliseu passava, essa mulher estava de butuca. Ela estava o quê, pastor? Ela estava observando o camarada. Ele passa e ela olha. Ele volta e ela olha. Olha para mim. Olha como o testemunho arrasta. Ela olha para o homem de Deus e diz assim: homem de Deus, entre na minha casa, coma pão, nos aposentos, beba água. Ele dizia: não, mulher, fica tranquila. A Bíblia diz assim, ó, e ela constrangia ele a entrar, ou seja, a pegar. Não, homem de Deus, pelo amor de Deus, entra aqui. Ele comia com ela. Ela olha para o marido e diz assim, ó: o sentimento que eu tenho no testemunho que esse homem dá, eu vou passar para o meu marido. Aí olha para o marido e diz assim: marido, não vê que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus? E não há nada melhor para provar o testemunho e a santidade do que o tempo. Ninguém prova nada de ninguém conhecendo agora. Deixa o negócio tocar. Não, deixa o papo rolar. Deixa se aproximar só um pouquinho. Aí fica assim, ó. Quando você vê que não vai dar certo, foge. Porque a Bíblia diz
sujeitai a Deus, resistir ao adversário e ele fugirá de vós. Então se vê que não vai combinar, a fala não está combinando, não vai adiantar. Então não vê que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. A honraria que essa mulher deu para ele. Preparou um quartinho, colocou coisas simples, mas é de coisas simples que Deus move coisas extraordinárias. Porque foi justamente no quartinho simples que alguém poderia reclamar porque é o pregador. É justamente no copinho da água que alguém pode reclamar porque tem uma vida bastarda. É justamente nesse próprio ambiente que o profeta traz a criança no seu colo, coloca no chão e diz: é nesse lugar que o Senhor me honrou, é nesse lugar que o Senhor vai fazer o milagre. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? E é justamente nesse ambiente que o negócio acontece. Por quê? Porque a geração dos pais está nos filhos. E voltando para Timóteo, Paulo levanta o camarada, leva ele e dá instruções para ele, fazendo dele o modelo que foi o pai e a mãe para ele, para que ele possa ser para a igreja. Aí ele liberou a palavra que eu li com vocês aqui, agora eu tomo assento. Medite nessas coisas. O que? Depois de ele já ter dito como é o comportamento dentro da igreja. Desculpa, mas eu vou falar. Timóteo, o comportamento dentro da igreja para você ser exemplo. Ninguém fala de ninguém, Timóteo. Timóteo, o comportamento dentro da igreja, diácono é dessa forma, obreiro é dessa maneira, quem serve é isso aqui. E está Timóteo assim, para ser exemplo tem que ser assim. É porque, Timóteo, quando você se alinha com o que a palavra de Deus está liberando para você, você não aprende só a servir dentro da igreja, você serve lá fora também. Timóteo, hoje foi alguém que te gerou, amanhã será você que vai gerar alguém. Irmão, estou todo arrepiado aqui. Timóteo, hoje é você que está resistindo à chamada. É você que está dizendo que talvez não dá certo. Olha como foi aberto aqui. Olha como tem espaço para todo mundo trabalhar na obra do Senhor. Você que quer trabalhar na mídia, você que quer ajudar, quer ser voluntário, você que quer, sabe, alavancar, quer ir para frente. Olha como Deus, Ele é bom. Olha como Deus não reprime ninguém. Ainda tem departamentos que você se identifica. Eu não gosto disso aqui, então eu me identifico com isso. Já que você não gosta do que você não gosta e vai trabalhar com o que você não gosta, o seu resultado será péssimo. Mas se você se identifica com algo que Deus te deu na sua mão, irmão, alguém está dizendo não vai dar certo, mas se aperfeiçoe, se lança, mergulha. Se alguém perguntar para que esse caniço de medir, diga a ele: você não entende o que é água no tornozelo, você não entende o que é água no joelho, você não entende o que é água acima da cintura. E eu não vim na Catedral dos Milagres, no culto da família, para ter água no tornozelo. Eu não vim nesse lugar para ter água no joelho. Eu não vim nesse lugar para ter água acima da cintura. Eu vim aqui porque Deus, Ele é um oceano. E se Deus é um oceano, eu quero mergulhar nessa noite. A pergunta que não quer se calar, Catedral, nessa noite: vai mergulhar ou vai ficar me olhando aí? Se você puder, levante as suas duas mãos para o céu e libere uma adoração para Ele aqui, que o diabo não gosta. Adore a Ele, glorifique a Ele. Ele te escolheu. Você é essa geração. Não será outro pastor melhor, não será outro pregador melhor, não será outro obreiro melhor, não será outro levita melhor. É você que Deus vai usar. Quando é que você vai sacudir a poeira e dar a volta por cima? Pastor, não, é que está indo tudo bem. Não é sobre nada de que está indo tudo bem. Vai continuar indo tudo bem. Mas quando é que você vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Quando é que você vai dizer: amanhã eu acordo arrebentando tudo, viu? Amanhã é eu, Jesus e minha boca. Quando é que você vai colocar em prática o que Deus já colocou nas suas mãos, que é pequeno? Eu já preguei nesse altar. E não é de coisa grande que Deus faz coisa grande, é de coisas pequenas que Ele faz coisas extraordinárias. Alguém só precisa dar a volta por cima. Porque, sei lá, eu nem sei porque eu vou te dizer isso, mas quem pode olhar para minha casa, quem pode olhar para minha família,
Eu falei com a minha esposa hoje, existe coisas que alguém tem que a gente não tem. Mas existe a certeza de coisas que a gente tem que tem pessoas que não têm. E eu falo a ela direto, eu falo assim, eu não sei aonde a gente vai chegar, mas que a gente vai. Sabe aquela certeza do nada? Pior que não é do nada, é do tudo. Porque tem hora que eu também me julgo incapaz, ela mesmo sabe disso. Todas as vezes que eu vou pregar, eu entro em um pânico dentro de casa. Pastor, o senhor prega bem, que é isso? Que a mulher... Mas a mulher, eu vou para lá e eu volto. Porque isso aqui para mim não é brincadeira. Não é privilégio de você me ouvir ou ouvir outros pregadores dizer, nossa, a gente ouviu um pregador famoso. É privilégio do ministro estar diante da noiva do Cordeiro. Porque aqui, lá vai, eu não estou tratando com homens naturais e mulheres naturais. Levante a mão para receber. Aqui eu estou tratando com pessoas espirituais, irmão. Tu não está nem sabendo, ô glória. Mas se Deus quiser, Ele tira quem está no trono lá e coloca você para a glória do nome dEle. Tu não está nem entendendo. Alguém pode ter sabedoria lá dentro da sua empresa. A sabedoria vem de Deus. Ele pode abrir o teu crânio, colocar na tua mente. Você dormir hoje sem saber e amanhã você passar a saber. Porque o teu Deus, Ele pode mover a molécula, mover as estruturas. Ele pode mover o céu, Ele pode mover a terra. O teu Deus pode calar a boca de quem grita e fazer gritar quem está de boca calada. O teu Deus pode parar quem está correndo e fazer correr quem está parado. Ele manda, irmão, nessa casa de oração. Ele manda na tua vida. E se você sente que o domínio da gente já foi perdido, mas o domínio está na mão dele, reage para ele, pelo amor de Deus. Reage para ele, pelo amor de Deus. Elemaria séria nara sura. Urimicala machandere a sé. Já pode se preparar. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Deixa eu beber uma água aqui, eu estou sentindo ele. Se prepara aí, segura só um pouquinho. Mas se prepara aí. Pode se preparar. Medita nessas coisas, catedral. Geração dos pais aos filhos. Paulo disse a Timóteo: medite, filho, nessas coisas. É por isso que você vem a esse ambiente aqui. Olhe para mim, por favor. Você vem aqui. E existe um cantor pentecostal que eu gosto muito, que eu sou pentecostal também meio azoado, que ele diz assim: aqui não é Shop Week nem passarela. Aqui não é vitrine para nós ministros de Deus. Esse lugar é lugar santo. Esse lugar é casa do Senhor. Então aqui é o lugar justamente em que morre todo o nosso eu, para que o eu sou opere em mim e em sua vida. Esse é o ambiente que você vem aqui. E Deus está dizendo para você: medita no louvor. Esse aqui é o ambiente que Deus vai dizer para mim e para você: medita nisso, filha, do que o pastor está te ensinando, do que quem veio de longe pregar está te ensinando. Medita nessas coisas. E olha o que ele diz: medita nessas coisas e seja diligente, ou seja, ouça, aprenda e pratique. Louro, isso é lindo. Ele está dizendo: Timóteo, se você vir para essa casa de oração, ouvir, guardar e praticar, olha o que ele fala: para que o teu progresso, não é regresso, é para que o seu avanço seja visto de todos e manifestado a todos. Ou seja, qual é o meu propósito? Ouve e medita, guarda e pratica, porque isso não faz você retroceder, isso faz você prosseguir, faz você avançar. É quando eu me iniciei, escuta isso que é lindo. Quando Jesus me aceitou, porque eu não valia nada, não foi nem eu que aceitei, Ele que me aceitou. Quando Jesus me aceitou, com 3 meses eu estava pregando a minha primeira mensagem. E o pastor disse para mim: Fernando, você vai dar um testemunho, porque nessa noite vai ter muito jovem, e você vai dar um testemunho. Fala das coisas que Deus te livrou, fala das coisas. E eu fui para casa. Eu disse: Deus, o que é que eu vou falar?
São coisas ruins, que não é nem bom às vezes não ter uma sabedoria e falar no altar. E Deus me ministrou uma mensagem sobre a aliança de Davi e Jonas, com 3 meses de crente. Quando eu orei a Deus, Deus disse assim: olha, falar ao meu ouvido, a mensagem é essa: o que eu fiz no passado é refletido no presente, quem era eu. Sobre a minha vida, o que eu fiz no passado é refletido agora que eu sou crente, quem era eu quando não era crente. E não teve testemunho certo, eu preguei a palavra de Deus. O pastor olhava para minha cara e dizia: você aprendeu isso aonde? Quem foi que te ensinou? Só que eu não sei se tu crê em mistério de Deus, sabe, mover do Espírito, esses negocinhos de crente maluco igual a mim, acredita? Eu fui para uma oração, e a oração foi movida pela minha tia, dando os primeiros passos. Deus tomou aquela mulher de uma forma tão grandiosa, pastor Odete, e Deus fez com que ela impusesse as mãos sobre mim. E quando ela impôs as mãos sobre mim, ela disse assim: eis que eu te dou a ciência da palavra. Eu caí, pum. Quando eu caí, eu ouvi uma voz bradar no meu ouvido, e ao mesmo tempo que bradava, era muito quente. E eu passava a mão no chão no ouvido assim, e a voz dizia assim: ó, olha o cajado, olha o cajado, olha o cajado, olha o cajado, olha o cajado. E eu disse: olha o cajado de quê, pelo amor de Deus? Como assim? Só que ao mesmo tempo que falava do cajado, eu sentia como se fosse uma força no chão, me levantando nessa parte da estrutura. E quando eu levantei para ela, a loura disse assim: pastora, eu ouvi uma voz muito quente no meu ouvido e dizia: olha o cajado, mas na mesma hora eu sentia uma força aqui nessa estrutura aqui. Ela dizia: o cajado é a autoridade que Deus está te dando. E essa força que você sentia aqui justamente na coluna, era Deus dizendo: a sua vida nunca mais será a mesma. Irmão, o negócio comigo, desculpa, viu? Com alguém ainda vai devagarzinho, Deus tira aqui, Deus tira ali. Eu tinha as 2 orelhas furadas, arranquei brinco, e corrente foi embora, que era aquele negócio feio, batidão, quem já usou sabe. Cheio de anel no dedo, chapéu na lata, cabelo grande, diz: agora acabou. E foi assim, ó, Deus fez assim, ó. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Disso aí eu não parei mais. Aí a gente disparou na missão. Sergipe, Pataíba, Curral de Fora, blá, 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 aí esses interior tudo pregando. E outra, na bagagem, biscoito creme crack e aquele suco que chama mancha pulmão. Era obra do missionário, irmão. Esqueça isso. Só que quando a gente chegava lá, o que disse aos discípulos: não leve bolsa, não leve alforja, não leve alpaca. Os camaradas não levavam nada. E quando chegava lá nas casas, que ele dizia: paz seja convosco, aí o pessoal dizia: paz seja conosco, mas tem um banquete preparado para você. A gente não levava nada, servo de Deus, mas lá Deus cuidava da gente, do bom e do melhor. Olha para quem está do outro lado e diga: Deus cuida de você. E daí, pastor, e daí nada, que se Jesus não for conosco, a gente continua sendo ninguém. Toda a honra é dele, toda a glória é dele, todo louvor é dele. Eu aprendi que o poder do elogio é a mesma coisa do poder de alguém que quer te derrubar. Só depende da forma que você recebe. Então o que eu estou dizendo para você é que escuta isso, porque o teu progresso será manifesto a todos. E o que é isso, pastor? Cá para nós, tem muita gente que torce por você, irmão. Ah, pastor, é uma minoria, mas tem muita gente que torce por você, para que você cresça, para que você vá para frente. O nosso maior mal, olha para mim, é que às vezes a gente se apega mais, meu amado, a quem quer ver a nossa derrota do que quem torce pela nossa vitória. Alguém está aqui? A gente foca mais em quem quer nos destruir do que abraçar quem quer ver a nossa vitória chegar. E olha o que Paulo disse: você vai prosseguir e a todos vai ser manifesto. Quando alguém olhar para você, vai dizer: ali é crente de testemunho. Ela é alguém da sua geração, mas é exemplo para as demais. Ele é alguém que também é exemplo para os demais. E toda a palavra do adversário, no nome de Jesus, já caiu por terra. E vai prosseguir na minha vida, na sua vida, na nossa casa, o poder de Deus. E o poder de Deus há de ser aperfeiçoado para a glória do nome do Senhor.
Repita comigo e diga: geração dos pais aos filhos. Diga: eu serei, não, eu já sou um espelho para essa geração. Receba isso no seu coração, por gentileza. Receba isso na sua alma, porque o inimigo não vai bagunçar a nossa geração. Pode vir o louvor. O inimigo não vai bagunçar a nossa geração. Pastor, essa geração será conhecida como o quê? Lá vai, geração eleita, ô glória. Eu vou repetir de novo, a catedral vai ser escolhida como o quê? Geração eleita. Eu vou repetir de novo e você já vai ficando de pé. A tua casa será escolhida como geração eleita, como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor. Quem ainda tem glória para Deus, eu tenho 1 minuto e você adora a Ele bem forte. Quem pode adorar a Ele, adore. Se você é geração eleita, se você é sacerdócio real, diga: Jesus, eu estou aqui, eu serei esse modelo para a glória do teu santo nome.